A paz de Deus, meninas, tudo bem? Que Deus abençoe a noite de vocês. Eu tô assim que eu fui num evento, num jantar, e daí eu ainda tô maquiada, mas eu vim aqui responder algumas perguntas, algumas dúvidas sobre o nosso estudo, né, que a gente fez nos primeiros dias. A primeira dúvida foi sobre a terra ser sem forma e vazia. É muito importante dizer que nessa parte de Gênesis ali, que é do princípio onde tudo começou, fala que antes era uma terra sem forma. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa que, poxa, ela não era redonda, ela não era quadrada. Como assim? Porque tudo, ela quadrada ou não, ela tem uma forma, né? Mas na verdade, se a gente vai pesquisar na língua hebraica, tem uma palavra que se chama Tohu Vavohu, que interpretando ela quer dizer que era uma terra inabitada e uma terra vazia. Então o significado de uma terra sem forma e vazia, que foi antes da criação da haja luz, né, separe a luz das trevas, quer dizer que não existia ninguém sobre a terra, né, ela era inabitada e sem vida. Então por isso que entra na parte de sem forma e vazia. Então é muito interessante essa parte. Entrando numa segunda pergunta que eu recebi, na verdade a pergunta era sobre a maldição de Caim, né? A maldição que Deus deu para Caim, mas na verdade eu queria falar sobre todo o contexto, inclusive da marca, né? A gente vê na Bíblia que não fala especificamente qual era essa marca, mas a gente entende que era algo visível, porque no decorrer da palavra vem escrevendo que o que o Senhor nos diz, que as pessoas não iriam matar ele porque visivelmente elas iriam identificar essa marca. Então muitos teólogos, muitos estudiosos alguns presumem que poderia ser um vestimento. Eu não acredito muito nessa teoria, eu confio muito na segunda teoria, que pode ser como se fosse uma marca, talvez o nome de Deus, ou talvez simplesmente um símbolo, né? Mas na Bíblia realmente não mostra sobre isso. E eu queria deixar algo para a gente aprender sobre as consequências, né, do pecado de Caim. Então eu separei as 6 principais consequências desse pecado de Caim. O primeiro foi que o sangue de Abel clamava pelo Senhor sobre aquela terra. Então a palavra nos diz que Deus, quando fala com Caim, ele fala sobre isso, que o sangue de Abel estava clamando pelo Senhor naquela terra, né? O segundo será maldito na terra quem fez o homicídio, né? Porque ele se corrompeu com aquele pecado ali de inveja, de ganância, e foi amaldiçoado. 3, torna-se fugitivo e errante. Com certeza. 4, fez uma maldade enorme que ele mesmo achava que não poderia ser perdoado, que é o sentimento de culpa, né? Quando a gente sabe que fez algo de errado, a gente sente essa culpa tão grande que a nossa perspectiva é que nunca a gente vai ser perdoado, né? Mas mais pra frente a gente vai entender melhor sobre isso. 5, ficou fugitivo da face do Senhor. Por quê? Porque o Senhor disse pela palavra, né, que ele iria peregrinar, e ele correu de Deus porque ele ficou com vergonha, assim como Adão ficou, né, da sua nudez. E em 6º lugar, qualquer lugar me matarão. E aqui entra o fato da marca, né, que todo mundo, Deus colocou essa marca nele para que todos pudessem identificar quem era Caim, que não poderia matar ele devido à maldição. E ali sobre ser amaldiçoado 7 vezes mais, né, que as pessoas perguntam, 7 vezes mais do que Abel, porque ele iria sofrer muito mais do que Abel sofreu, né, porque Abel clamava pelo Senhor, né, por Deus, desculpa, e Caim ia sofrer muito mais. Imagina, com sentimento de culpa, com muitos outros sentimentos ele iria sofrer. Por isso Deus usa esse número, né, que ele iria sofrer 7 vezes mais do que o seu irmão teria sofrido, né? Mas como eu disse, são várias teorias, então é importante você ler e tentar aprimorar e tentar entender qual dessas teorias se aproxima mais, né, daquilo que você acredita. Então essas foram as respostas para perguntas de vocês. Para concluir, eu queria muito falar, eu recebi uma pergunta que eu gostei muito, que ali em Gênesis, quando a gente fala sobre a questão da serpente e tal,
É muito interessante para quem quer conhecer verdadeiramente a história de Lúcifer, de Deus, das batalhas espirituais, dos anjos, dos arcanjos em Apocalipse. Tem escrito tudo isso, a gente vai estudar, mas vai ser o último livro que a gente vai estudar. Mas o contexto que entra sobre Lúcifer está muito ali. Tem algumas outras partes que também fala, né, sobre o anjo caído, que foi uma pergunta que eu recebi, se era uma metáfora, acho que foi isso, ou se era real. E sim, é uma história real. Lúcifer foi um anjo caído da terra, então com certeza é real. Em Gênesis não aborda esse tema, mas em Apocalipse, e a gente vai ver, não lembro se é Josué, enfim, a gente vai ver em outros livros que também fala sobre os anjos, os arcanjos, sobre Lúcifer ser, né, um anjo de luz. Isso não é mito, isso é verdade. Então, como eu disse, a serpente ali de Gênesis, muitos teólogos afirmam que pode ser também uma parte figurativa, né, do bem e do mal, porque ali já fala que é Lúcifer, né? Então as pessoas, como se diz, né, acham que é o primeiro livro. Então, como assim? Como Lúcifer já estava ali, tipo, ele já tinha sido caído, então por isso que é importante a gente ler toda a Bíblia, que depois quando a gente lê, estuda tudo, a gente consegue entender todos os contextos. Mas eu acho que uma parte da Bíblia que fala muito sobre isso, sobre as batalhas, é Apocalipse. Inclusive, nossa, a gente vai ver na Bíblia várias vezes falando dos querubins, dos anjos, que ele era uma mistura de animais com anjos. E se você pensa nisso, é algo medonho, né, que dá medo. Então, é sobre isso que eu queria falar, né, sobre a parte de Lúcifer. É muito importante a gente entender esse contexto. Eu, muitas das vezes, quando eu leio Apocalipse, tem muitas coisas que são atuais, né, que vai falar daquilo que vai acontecer, mas muitas coisas é do nosso princípio também, né, que são coisas que existiam antes mesmo de Gênesis. Então, a Bíblia é um livro muito legal. E eu espero que você esteja se aprofundando em todos esses estudos que a gente está fazendo, porque eu estou aprendendo muito com vocês. Inclusive, eu amei essas perguntas, porque eu até com meu esposo, a gente conversou muito hoje sobre isso, sobre a parte de Lúcifer, e eu mesmo e ele conversando sobre o Apocalipse, a gente falou, nossa, a gente nunca tinha parado para pensar nisso, né, que na verdade o princípio de tudo foi em Apocalipse, porque foi antes da Terra, né, ali em Apocalipse que fala que ela era vazia, entende, que existiam, era escura no sentido de, era só dos anjos e tudo mais. Então é isso, fica um mistério. Meninas, eu acabei esquecendo de falar sobre a localização do Éden. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, não vou mentir, mas eu conversei com alguns teólogos meus, que eram meus professores, com meu esposo também, que tem um entendimento muito lindo da palavra do Senhor. E realmente fiz algumas pesquisas, não existe um lugar específico onde foi localizado o Éden, porque ele era como se fosse um paraíso em terra. Então, realmente, a gente não sabe a localização desse jardim.